Ao longo da história, a figura de serial killer tem intrigado, aterrorizado e fascinado a sociedade. Esses indivíduos, responsáveis por cometer uma série de assassinatos, muitas vezes sem motivação aparente ou ligação direta entre suas vítimas, despertam uma mistura complexa de medo, curiosidade e repulsa. Embora representem uma pequena porção dos criminosos, sua notoriedade é amplificada pelos interessantes debates na mídia, na cultura popular e no campo acadêmico. Mas o que leva alguém a se tornar um serial killer? Existe um padrão comportamental ou psicológico que possa explicar tais atos hediondos? Eles podem ser motivados por uma variedade de razões, incluindo prazer sexual, ganho financeiro, compulsões psicológicas, busca pelo poder ou simplesmente pelo prazer de matar. Muitos desses assassinos em série são adeptos da camuflagem social, levando vidas aparentemente normais e mantendo relacionamentos, empregos e rotinas diárias. Eles nem sempre são os lobos solitários que muitos imaginam. Quer entender um pouco mais sobre os padrões e motivações subjacentes dos crimes cometidos por esses indivíduos? Então continue aqui, na Hora do Medo. Eu sou o Sidney Góes. Vem comigo que no caminho eu te explico. O mundo do crime muitas vezes nos surpreende com histórias que desafiam nosso entendimento sobre a natureza humana. E certamente, uma das narrativas mais chocantes é a de Mary Bell, uma menina britânica que se tornou uma serial killer ainda na infância. Apesar de ter sido atribuído a ela o título de a garota psicopata, é necessário entender a história de Mary Bell antes de compará-la, por exemplo, com Joe Venables e Robert Thompson, duas crianças de apenas 10 anos que assassinaram o pequeno James Bugger por pura diversão, em fevereiro de 1993, em Liverpool, no Reino Unido. O trauma e a falta de amor assombram Mary Flora Bell desde que ela nasceu em Newcastle, na Inglaterra, em 26 de maio de 1957. Sua mãe, Beth McCratch, aos 17 anos, gritou para os médicos que tirassem Bell de sua frente logo que ela saiu do seu ventre. A partir desse momento, ela tentou se desfazer da filha de todas as maneiras possíveis, tentando doá-la para estranhos na rua, para amigos, vizinhos e parentes. Desesperada, Beth chegou a ponto de oferecer dinheiro para que ficasse com a criança. Sem sucesso em se livrar de Bell, a jovem engatou em uma jornada de tentar matá-la. Ela fez isso 4 vezes, sendo que em 3 dessas tentativas, a irmã mais velha de Beth se mostrou disponível para adotar a pequena Bell, pelo menos até que Beth terminasse a escola. No entanto, a jovem não aceitou porque a perturbava o fato de que sua filha fosse bem cuidada e feliz. Naquela época, Beth era uma garota de programa que chegou a se casar com o traficante de drogas Billy Bell. Estima-se que pelo menos de 4 a 8 anos de idade, Bell foi oferecida aos clientes da mãe para que eles a estrupassem. A jovem cobrava uma quantia maior para que os homens fizessem o que bem entendesse com o corpo da filha. Além disso, Bell frequentemente se envolvia em acidentes como cair de uma janela e ter uma overdose de comprimidos para dormir. No livro Por que as Crianças Matam? A História de Mary Bell, ela relatou para a autora Gita Serene que só se lembra de cenas confusas do que acontecia no quarto com homens pelados, chicotes que a mãe usava e vendas. Esses 2 fatores foram essenciais para moldar a personalidade de Bell. Seu padrasto, Billy, era a única pessoa com quem a garota se dava bem, apesar de ele oprimi-la psicologicamente e enchê-la com discursos antigovernamentais, alegando que a polícia e os professores eram os verdadeiros inimigos, dos quais ela deveria se manter longe. Foi com Billy que Bell aprendeu que a pior coisa que poderia fazer era matar um policial, e como o homem já tinha sido preso uma vez, ela achava isso incrível. O processo de hostilização dos professores e das autoridades foi praticamente imediato. Bell acreditava que, agindo assim, ela teria o mínimo de admiração de seu padrasto.
Aos 10 anos de idade, a garota havia se tornado uma pessoa retraída, descrita como cínica e manipuladora, e parecia sempre estar à beira de qualquer ato de violência. Na manhã de sábado, de 25 de maio de 1968, o menino Martin Brown, de apenas 4 anos, olhos azuis e cabelos loiros, colocou sua capa de chuva e se despediu da mãe para ir brincar. Aproximadamente 15 horas e 30 minutos, ele foi encontrado morto por 3 garotos que procuravam lenha no quarto dos fundos de uma casa abandonada. Brown estava de barriga para cima e a sua boca ensanguentada. A autópsia do cadáver não revelou nenhuma fratura nem violência. Os frascos de comprimido encontrados no local fizeram a polícia concluir que a morte do menino foi apenas um acidente. Em 31 de julho de 1968, Brian Hove, de apenas 3 anos, foi encontrado largado em um terreno baldio na região de Scottswood. Foram encontradas marcas muito discretas de mãos ao redor do pescoço dele e alguns ferimentos que pareciam ter sido feitos com objetos afiados, inclusive as letras N e M em seu abdômen. Um dos investigadores da polícia alegou que não parecia se tratar de um assassinato, mas sim de uma brincadeira de criança que parecia ter dado errado. Norma Bell, de 13 anos, era a melhor amiga de Mary Bell, e apesar de compartilharem o mesmo tipo de vida, quebrada e recheada de muita dor e ódio, elas não eram parentes, apenas sócias de muita revolta. Pouco depois da morte de Howe, as duas invadiram uma creche e a vandalizaram com bilhetes assumindo a responsabilidade pela morte de Martin Brown e Brian Howe. No entanto, a polícia acreditou que não passava de uma brincadeira mórbida e insensível. Mesmo depois que a escola instalou um sistema de alarme, os garotos continuaram invadindo. Em face a esse tipo de comportamento, elas foram interrogadas pela polícia. Ambas agiram de maneira estranha, porém, Norma se mostrou mais animada, ao contrário de Mary, que era apática. Após ser vista gargalhando na missa de 7º dia de Howe e ser convocada para mais depoimentos, ela cometeu o erro de dizer que viu o agressor da vítima e que ele carregava uma tesoura. A polícia não havia revelado as marcas feitas com algo afiado encontradas no corpo de Howe. Mary Bell, vestida mal e sem apoio nenhum da família, foi constantemente referida como nascida do mal pela promotoria e que tinha prazer em matar. Por outro lado, Norma Bell, com o apoio do advogado, foi vestida com roupas vibrantes e instruídas a chorar muito para demonstrar arrependimento, assim como sua família, que lhe dava todo o suporte. Eles falavam com a imprensa e se desculpavam o máximo que podia, enquanto a família de Mary Bell os evitava. O caso foi infectado pela mídia e pela pressão da opinião pública, que caçou Mary Bell como uma bruxa. O resultado veio em 17 de dezembro de 1968, com a absolvição de Norma Bell e a condenação de Mary Bell aos 12 anos por homicídio culposo, partindo do princípio de que ela tinha sintomas clássicos de psicopatia. Ninguém se deu um trabalho de fazer uma avaliação psicológica em Norma. Mary terminou sua pena em 1980 aos 23 anos e voltou para a vida e sociedade sem nunca ter mostrado seu rosto, apesar da perseguição midiática. Ela mudou de nome e foi protegida pela Lei Mary Bell, criada para preservar a identidade de crianças que cometeram crimes. Hoje, Mary Bell está sob custódia protetora em um endereço secreto. Ela e sua filha permanecem anônimas e são protegidas por ordem judicial. Ainda assim, ela continua entre os assassinos mais infames da história moderna do Reino Unido. Alguns acham que ela não merece a proteção. June Richardson, mãe de Martin Brown, disse à mídia: "É tudo sobre ela e como ela deve ser protegida. Como vítimas, não temos os mesmos direitos que os assassinos." De fato, Mary Bell permanece protegida pelo governo britânico hoje, e as decisões judiciais que protegem as identidades de certos condenados são oficialmente chamados de ordens de Mary Bell. O caso de Mary Bell desperta uma série de questões sobre a natureza versus criação, responsabilidade penal e os limites da redenção. Sua história, além de um mergulho sombrio na psique humana, serve como lembrete constante de que o mal pode surgir onde menos esperamos. Mesmo décadas depois, a memória de seus crimes permanece viva e seu nome é frequentemente citado quando o assunto é a mente de uma serial killer.